Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade nesta sexta-feira e é hora do nosso momento de reflexão. Pois é, vocês já pararam para pensar que a vida nos propõe inúmeros desafios? E quando eles são grandes demais, né? Quando a gente acredita que são desafios quase impossíveis, a gente acaba sofrendo muito com eles, né? Isso devido à dureza do nosso coração. Para a gente entender melhor sobre isso, vamos acompanhar a reflexão de hoje do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Tem também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos para nos banhar com a proclamação da Palavra Santa de Deus, nos encharcando com o seu amor. Por isso, é necessário todo dia, como aqui estamos fazendo juntos na comunidade orante, proclamar a palavra e nos deixar por ela interpelar, acolhendo-a em nós amorosamente. Para assim tocar o mais profundo de nós mesmos, nossa própria mentalidade que precisa alargar-se e ser melhor iluminada permanentemente, sem vivermos absolutamente qualquer tipo de pretensão a respeito do que pensamos e do modo como conduzimos a nossa vida. Nossa mentalidade, nas suas estreitezas, teima em nos colocar no lugar que é contramão tantas vezes do amor de Deus. Pode ocorrer com qualquer um de nós, como narra-nos os sermões de São Gregório Nazianzeno, um bispo, quando comenta o texto do Evangelho de hoje. Ele retoma: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus o punham à prova novamente. Novamente, eles que leem a lei não compreendem a lei. Novamente, aqueles que se dizem intérpretes da lei têm necessidade de outros mestres. Tomando a palavra, Cristo respondeu-lhes: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Vejo que este problema proposto por vós mostra estima e honra para com a castidade e pede uma resposta humana e justa. E percebo que sobre este problema muitos estão mal informados e a sua lei é injusta e incoerente. De fato, qual o motivo por que oprimiam com castigos a mulher e usavam de indulgência para com o marido, deixando-o livre? Se uma mulher houvesse pensado em desonrar o leito nupcial, teria sido obrigada a expiar seu adultério e seria punida pela lei com duríssimas penas legais. Porque não era atingido por nenhuma condenação o esposo que violasse com o adultério a fidelidade prometida à mulher? São Paulo também, com o seu exemplo, prescreve a lei da castidade. De que modo e por qual motivo? Este mistério é grande, eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. É algo de belo para uma mulher honrar Cristo no esposo, mas também é belo para o homem não desprezar a Igreja na esposa. O apóstolo então diz que a esposa tenha respeito pelo marido, como a Cristo, e o homem sustente e ame sua esposa, como faz Cristo com a sua Igreja. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início, porque por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim se fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender,
entenda. Amado e amada de Deus, no contexto bonito deste caminho, do mês vocacional, voltamos o nosso olhar para a família e pela sacralidade do matrimônio, para reconhecer este dom tão importante que sustenta o dom fundamental e obsequioso de Deus para conosco, que é a família de cada um de nós. No contexto em questão, os fariseus questionando a Jesus sobre a permissão de poder despedir ou não a esposa por qualquer motivo, dando, portanto, uma liberdade excessiva ao esposo, comprometendo exatamente que é preciso compreender que uma aliança se faz com a experiência do esforço, da dedicação e da compreensão e, portanto, é uma construção humana e espiritual exigindo de quem assume esse compromisso de fato o esforço e nunca abrir mão daquilo que de fato é fundamental, do contrário, fracassa. O Senhor então dialoga com eles. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, como os dois formando uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. O Senhor diz, e essa é uma tarefa exigente, o que Deus uniu, o homem não separe. O homem não pode separar se ele tiver envergadura, do contrário não dá conta. Por isso os fariseus lembraram de Moisés, que mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher. Mas o Senhor disse, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Para dizer, numa aliança, como a aliança do matrimônio, para sustentar uma família, se a experiência, portanto, do coração não se alarga e se ele é endurecido, não se dá conta de viver. Por isso o Senhor diz, não é permitido. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Ora, amados e amadas de Deus, compreendemos, portanto, que não é assim que se faz. É um desafio humano e existencial, sobretudo no contexto do nosso tempo. Os discípulos, ao ouvirem isso, disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E então o Senhor lembra, tem aqueles que não são capazes de entender, porque é um desafio de fato muito grande viver uma construção bonita que exige de nós não apenas o nosso conforto, mas de fato a nossa doação. Por isso o Senhor diz, existem homens incapazes para o casamento porque assim nasceram. Outros que assim se fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino. Esse é o nosso desafio. Sem a graça de Deus, nosso esforço não alcança absolutamente nenhuma meta maior de nosso projeto de vida, como nos é iluminado pela força da palavra de Deus. Supliquemos esta graça para que nós possamos viver a experiência bonita de construir uma aliança e alianças que possam sustentar no bem o caminho da vida e do mundo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade,
que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Bom, então, como vocês perceberam, a palavra de Deus, gente, nos pede fidelidade aos compromissos de Deus para com cada um de nós. E o Manhã da Piedade desta sexta-feira fica por aqui. Agradeço o seu carinho, a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada, viu? Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @Manhã da Piedade. Você também pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Manhã da Piedade. E aí você pode acompanhar com calma, né? Todas as receitas do chefe Luca Bahia, as catequeses com o padre Wellington Santos, as entrevistas do nosso programa, youtube.com/Manhã da Piedade. Então se inscreva, né, e acompanhe tudo que acontece por aqui. Nosso programa estará de volta na segunda-feira. Todos vocês tenham um excelente, um perfeito fim de semana e até segunda. Não se esqueça das obras da Catedral Cristo Rei. Você deve colaborar. Se não tem informações, liga lá, que tem uma equipe preparada para lhe atender. O telefone aparece aí na sua telinha. Ligue e colabore. Até segunda. Tchau, tchau.